Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhuma série de mensagens, deixe seu like e faça sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe e até mais. João 8:7. Muito bem. A palavra de Deus diz assim: E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por estar aqui. Obrigada pela bênção de respirar. Obrigada pela bênção da vida. Te agradecemos, te louvamos e te pedimos para que o Senhor venha falar com cada coração aqui. Que o Senhor venha falar através dessa palavra em cada coração, que haja mudança, que haja transformação. Porque onde o Senhor está, nada fica igual. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém? Antes de iniciar aqui, eu só quero agradecer, gente, ao meu maridão, Pastor Carlos Maia. Muito obrigada. Eu quero dizer que eu amo muito ele, né? Porque a gente ama ele demais, né? E ele está todo derretido. Amo ele demais. E você é a bênção na minha vida, meu bem. Muito obrigada. Somos já... Já somos 20... Ixi, agora falou, 24 anos? 24 anos, né? De casados e juntos 27, né? Então... Me aguentou muito, gente. Eu também aguentei muito. Aguentadinha. Mas vamos lá para a palavra de Deus. Em João 8:7, fala sobre quando Jesus estava no templo. Ele estava ensinando no templo. E naquele momento onde ele estava ensinando no templo, veio os fariseus e os escribas e trouxeram uma mulher. E eu imagino que naquele momento seria até tivesse um alvoroço ali, gritaria, porque Jesus estava ensinando, provavelmente todo mundo estava calado, ouvindo a palavra dele. E vêm os escribas e os fariseus com a mulher. Não sei se ela estava da forma que estava, talvez enrolada num lençol, não sei, toda descabelada. E eu imagino que naquele momento foi um alvoroço, né? E aí, naquela cena, com os escribas e os fariseus vindo, Jesus ensinando e as pessoas, eu vejo que tem 3 tipos de olhares ali naquele momento. Nós temos o olhar dos escribas, dos fariseus, da mulher adúltera, porque eles trouxeram essa mulher porque ela foi pega no ato de adultério. E trouxeram ela para ser julgada ali no templo. E quando eles chegaram, nós temos 3 olhares: dos escribas, dos fariseus, que eles estavam juntos, da mulher que estava ali sendo condenada, né, por todos, e o olhar de Jesus. São 3 tipos de olhares. Eu vejo que os escribas e os fariseus, eles eram pessoas diferentes, mas eu vou te explicar cada um para você entender melhor dessa história. Os escribas, eles eram os especialistas na lei, porque eles copiavam escrituras, eles interpretavam textos, eles ensinavam a lei ao povo. E eles funcionavam como quase que juristas religiosos. Então eles eram ali da alta patente mesmo, eles eram alguém muito importante na sociedade. E também, como naquela época não tinha imprensa, copiar a lei era algo extremamente importante, de respeito naquela época. E muitos deles não eram apenas copiadores, mas eles eram estudiosos fluentes. Então qualquer pessoa que estivesse ali junto com os escribas já ficava assim, né, meio eu vou ficar com o pé atrás, porque eu sei que ele entende da história, eu sei que ele sabe, que ele tem conhecimento. Então ele era uma pessoa que ele era diferenciado naquilo que as pessoas enxergavam nele. E quem eram os fariseus? Os fariseus surgiu aproximadamente entre 150 e 200 anos antes de Jesus.
E eles eram um grupo religioso judaico que era extremamente ligado à lei de Moisés. Então, ó, antigão, hein? E além das leis de Moisés, eles eram ligados muito às tradições religiosas do judaísmo na época. Então eles eram conhecidos por estudar profundamente a lei. Eles eram conhecidos como defender a pureza, né? A pureza religiosa. Eles seguiam muitas regras rigorosas, né? Da religião naquela época. E eles separavam-se daquilo que eles consideravam impuro. Então, se eles olhavam alguém e achavam que aquela pessoa era impura, eles falavam, não vou me contaminar, porque eu sou santo. Eles não. E aí, inclusive, o nome fariseu, ele vem da ideia de separados. Então, os fariseus eram aquelas pessoas que não se enturmavam com todo mundo, porque nem todo mundo era da mesma ideia que eles. E o problema é que com o tempo, né, 100, 150 anos antes de Jesus, então essa ideia que eles tinham de proteger a palavra de Deus, né, das leis de Moisés, essa ideia que eles tinham mudou com o tempo. E na época de Jesus, o relacionamento com Deus que eles pregavam, que os fariseus pregavam, começou a mudar, porque começou a ser um sistema de controle rigoroso, muito rigoroso. Porque eles policiavam quem pregava, não era qualquer um que podia pregar sobre Deus. Não era qualquer um que podia falar de Deus, de Moisés, não era qualquer um. Então eles policiavam ali quem fazia isso. Inclusive, quando Jesus começava a pregar, ele começou a ter esse momento de pregação. Os fariseus perseguiram Jesus porque eles queriam saber quem era Jesus, o que ele estava falando. Mas ele estava falando uma coisa que ele não podia falar, porque a lei de Moisés falava o contrário. Então eles começaram a questionar. Porque os fariseus, principalmente, eles acreditavam que eles preservavam a santidade do povo. Mas essa ideia que eles tinham não era que era a santidade. Na verdade, essa ideia é que se tornou uma religião. Porque eles começaram a afastar Deus da religião e olhar só com um olhar humano. E naquele momento que eles estavam ali no templo, Jesus ensinando, eles trouxeram a mulher. E quando eles começaram a falar, que nós lemos aqui, Jesus, olha aí, ó, ela foi pega lá em adultério, e aí, o que você vai fazer, Jesus? O que você vai fazer? Na verdade, o que eles estavam tramando ali era uma armadilha contra Jesus. Porque eles sabiam que Jesus estava pregando, estava levando multidões, ele estava fazendo milagres, eles escutavam a história de Jesus. E naquele momento eles armaram uma casinha para Jesus, literalmente foi uma casinha. Porque o objetivo dos fariseus nunca foi a justiça de falar, olha, ela está em pecado, vamos fazer como a lei de Moisés, não vai fazer. Pelo contrário, eles manipularam aquele ambiente para incriminar Jesus. Estava tudo segmentado para incriminar Jesus. Em João 8:6 fala assim, eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que acusar. E aí os fariseus e os escribas lá no templo falou assim, olha Jesus, na lei Moisés mandou apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? Na verdade, a lei de Moisés falava para apedrejar os dois, o homem e a mulher, mas ali só tinha mulher. E aí, qual que era a casinha que os escribas e os fariseus fizeram com eles? Eles falaram, olha, se Jesus falasse para apedrejar a mulher, os fariseus e os escribas iam falar o quê? Olha, tá vendo? Jesus não tem amor. Porque se ele tivesse amor, ele não tinha feito isso. Então, essa era uma opção de resposta. Mas se Jesus dissesse para não apedrejar, os escribas e os fariseus ia falar o quê? Olha, Jesus é contra os ensinamentos de Moisés. Então ele está errado, ele está condenado. Ele é falso, ele é fake. Então, de um jeito ou de outro, Jesus poderia ser incriminado ali naquele momento. E aquele olhar dos escribas diante daquela situação, diante de Jesus, com tudo o que estava acontecendo, não era um olhar de verdade, que olhava para aquela mulher como um sinal, como uma forma de resgatar ela. Não era com amor, mas era uma visão sem amor. Os escribas, eles não estavam
preocupados com a mulher, da forma que ela estava, da forma como ela foi abordada. Eles não estavam preocupados com isso. Mas ela era apenas uma fonte. Ela era apenas alguém que foi um caso para incriminar Jesus. Eles não enxergavam a alma nela. Eles enxergavam um caso para incriminar Jesus. Se fosse olhar para o dia de hoje, né, gente, seria tipo Xandão, tá? Que fizesse tudo para incriminar ali as pessoas. É esse olhar sem amor. E o olhar dos escribas era um frio, religioso. Queria tudo certinho, mas sem amor. Era um olhar acusador. Era um olhar moralmente superior, porque eles se achavam santos de todo jeito. E era um olhar sem compaixão. Eles conheciam a lei, mas eles não conheciam o coração de Deus. O mais importante daquilo que eles pregavam, desde a lei de Moisés, que era sobre Deus. Mas o olhar deles não era de compaixão, era totalmente fora desse olhar do coração de Deus. E podemos até dizer que era como se fosse um farisaísmo. Que é aquele negócio assim, ó, faça o que eu mando, mas não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Estou falando aqui, ó, mas vocês fazem isso, mas na verdade eu não faço. Estou falando que Deus é amor, mas eu não julgo com amor. Quero mudar todo mundo, mas não queria mudar eles mesmos. E aí eu entendo que hoje em todo mundo, né, pessoas extremamente acusadoras, elas escondem conflitos internos que não foram resolvidos. Vamos chegar mais na frente, lá quando Jesus fala que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas olha, os pecados deles não tinham sido resolvidos. Então quando alguém acusa demais, é porque tem algum conflito interno que ainda não foi resolvido. Uma crítica excessiva, ela é um sinal que tem uma divergência interna. Sabe aquela frase que a torneira apertada demais, ela revela um vazamento? É desse jeito. É o farisaísmo. É isso aí. É isso aí. E diante disso tudo, desse sentimento, dessa divergência interna, eu vou levantar aqui 3 tipos de conflitos não resolvidos. Tem vários, né? Até mesmo diante da psicologia tem vários, mas eu trouxe 3 para vocês. O primeiro é o mecanismo de defesa. Porque o mecanismo de defesa é quando a mente ela cria formas de proteger a pessoa da dor, insegurança, conflito. Conflito que ela passou, conflito interno. Isso é natural do ser humano de ter esse mecanismo de defesa. Então às vezes quando a pessoa fala demais do outro, pode ser um mecanismo de defesa dela. Porque muitas vezes ela vai acusar alguém daquilo que ela está vivendo. Só que isso é inconsciente. Ela não tem a ciência de que isso realmente está acontecendo. Porque tem gente que aponta o pecado do outro o tempo todo, mas ele nunca consegue falar da própria dor. Ele fala do outro o tempo todo, mas nunca admite que ele tem uma fragilidade. A gente é humano, todo mundo tem fragilidade. Nós somos pessoas, carne. Pessoas que carregam uma história. Como que nós não teremos fragilidade? Como nós não teremos traumas? Nós somos essas pessoas. Mas quando a gente aponta o pecado do outro, está falando sempre do outro, está revelando em mim algo que ainda não foi curado. Esse tipo de pessoa nunca pede ajuda. Ele também nunca se arrepende publicamente. E a crítica sempre, ela vai ser uma armadura emocional. Ela vira essa armadura emocional, porque quando eu critico alguém, eu estou falando de mim. Ok? Então, é como se eu me blindasse para que eu não me visse. Eu só consigo ver os outros. E muitas vezes, quem mais acusa é quem não consegue lidar com a própria verdade. É difícil, né? Às vezes você fala, poxa, realmente eu sou um pecador. Nossa, fiz errado agora.
realmente é difícil você ver a própria verdade daquilo que às vezes você fala, olha, faz isso, mas você não faz. Esse foi o primeiro do mecanismo de defesa. O segundo é a projeção, que é um conflito não resolvido. Essa projeção é quando alguém joga no outro aquilo que existe dentro dela mesma. Porque o mecanismo de defesa é algo inconsciente. Ela não sabe. Mas a projeção, ela entende que falta nela e ela vai buscar no outro isso. E aquilo que também a pessoa rejeita nela mesma, muitas vezes ela enxerga no outro e combate exageradamente nos outros. Ela fala demais do outro, ela fala daquele pecado do outro, ela fala sempre da sensualidade do outro. Nossa, mas está muito sensual a irmã ali. Nossa. Isso revela algo dentro dela. Isso revela que ela rejeita nela mesma e ela projeta na outra pessoa. Tá trabalhando demais, né? Nossa, tá ganhando muito, tá ganhando muito dinheiro. Tô criticando demais, uma projeção daquilo que eu queria fazer. Talvez eu não tenha muito cliente, talvez eu não tenha muito trabalho. Então, o que eu faço? Eu critico o outro, porque eu rejeito em mim mesmo. E aí é como se a pessoa dissesse para ela mesma: olha, eu não quero enxergar isso em mim. Então eu vou olhar diretamente nos outros, porque isso é muito claro nos outros. Mas em mim não é. E o que acontece é que pessoas religiosas normalmente fazem essa projeção. Elas acreditam que os pecados visíveis, eles são piores. Tá. A pessoa ali, ó. A pessoa ali, ela ficou com o marido da outra. A irmã ali, ó, fez isso. Nossa. O irmão ali, ó, passou um cheque sem fundo. Tá devendo Deus e o mundo. O pecado visível dos outros é pior. Mas o pecado interno até parece aceitável. A palavra de Deus diz que quando você pensa depois da graça, depois de Jesus, aquilo que você pensa, você já está sendo condenado. Então, se você pensar em pornografia, você está pecando. Mas não é visível, porque eu estou pensando. Ninguém lê pensamento. Então, está tudo certo. O pecado do outro é pior. Então eu quero falar, eu quero apontar o dedo, porque é visível. Mas o meu pecado que é invisível, porque ele é interno, tá tudo certo. Posso olhar a mulher do outro, posso ver lá no Instagram, posso fazer tudo, porque não é visível, é invisível. Por isso que Deus prefere sempre um pecador autêntico do que um santo fantasiado. O pecador autêntico é aquele que fala assim: olha, eu errei. Como Davi errou. Ele falou: ó Senhor, fui lá, olhei mesmo, errei mesmo, pequei mesmo, fiz errado. Mas está aqui um coração rasgado. Eu estou arrependido. Eu estou aqui como alguém que não merece nada. É um pecador autêntico, pecador que fala: não, errei mesmo, fiz mesmo. Deus nunca quis um Esaú genérico. Lembra Esaú e Jacó que trocaram a identidade? Deus, ele nunca quis um Esaú genérico, ele queria um Jacó autêntico. Posicionamento, com um propósito claro. Por isso que ele foi para o Val de Jaboque, porque foi naquele momento que a identidade dele mudou, as coisas mudaram para ele, porque ele falou: não, peraí, eu não sou Esaú, aquilo que aconteceu, passou, eu sou Jacó. Quando o anjo pergunta qual o seu nome, ele poderia falar o quê? A identidade falsa dele desde muitos anos atrás. Era Esaú? Não, ele era Jacó. Por isso que Deus permite muitas vezes um Val de Jaboque na sua vida, na minha vida. Sabe para quê?
para a gente parar de fugir da verdade, para a gente realmente assumir a responsabilidade de que a gente é pecador, a gente erra mesmo, a gente está fazendo errado. A gente assumir essa responsabilidade de que nós somos pecadores, nós precisamos melhorar a cada dia. Isso acontece em vários lugares, acontece em vários momentos, na casa, no trabalho. Tudo aquilo que a gente sempre condena algo no outro, que também existe na gente mesmo de alguma forma. A gente faz isso no trabalho, nós fazemos isso na nossa casa, na família, a gente faz isso com alguém. Eu sempre digo uma coisa: quer conhecer alguém? Procura o comportamento dele em vários ambientes. Porque se ele for uma pessoa que maltrata a esposa, um homem que maltrata a esposa em casa, você vai ver o mesmo comportamento em outros ambientes, mesmo que mascarado, mas você vai ver esse mesmo comportamento em outros ambientes. Às vezes a forma que ele vai falar com ela, você consegue enxergar isso. Então, quando essas pessoas condenam o outro, mas também existe nela mesma, ele faz isso em outros lugares. Não só faz na igreja, não só faz na casa, não, ele faz em todos os lugares. E alguém mesmo até pode condenar uma sexualidade desorganizada, vícios, pode condenar impulsividade, traição, mas querem viver são pecados, vamos dizer assim, sofisticados. Vive um pecado de orgulho, de arrogância. Vive um pecado de controle, de falta de amor, de manipulação. Pecado de falta de perdão. São pecados sofisticados, porque são pecados que está interno. Muitas vezes nem é visível. Então são pecados sofisticados. E nós temos, no terceiro ponto, a necessidade de superioridade moral nesse conflito não resolvido. Temos um mecanismo de defesa. Nós temos a projeção, que quando eu projeto algo no outro, e uma necessidade de superioridade moral. Algumas pessoas constroem o valor próprio. Elas se sentem valorizadas porque o outro sempre vai ser menor. Ela se sente valorizada porque ela, afinal, né, gente, é melhor do que todo mundo. Poxa, meros pecadores, meros humanos. Mas ele se vê muito superior em frente aos outros. Mas na verdade, elas precisam de alguém debaixo delas para se sentirem até mesmo espiritualmente, ou até mesmo moralmente acima. Então o erro do outro vai virar um combustível para a autoestima dela. Tá vendo, gente? Olha lá, ó. Falei que não ia dar certo. Falei. Sim, não era para ela não. Se eu tivesse no lugar dela, seria melhor. É uma superioridade moral, enquanto o outro, quando é abatido, quando ele está na dificuldade dele, ajuda a autoestima dela. E aí o erro do outro vira esse combustível. Mas isso não é algo que acontece hoje, tá? Acontece só no mundo de hoje, 2026. Não, sempre aconteceu. Caim e Abel. Davi e seus irmãos, não é? Esaú e Jacó queriam essa superioridade. E isso é muito claro naquele momento quando Jesus estava ali com aquela mulher, muito claro com os escribas e os fariseus, porque eles não estavam interessados em restaurar a mulher. Eles queriam ver ela sofrer para aumentar a autoestima dele, porque eles gostavam de se sentir superiores. Os donos da razão eram eles. Então naquele momento eles estavam satisfeitos em expor alguém, porque na verdade dentro deles existia um prazer oculto em se sentir por cima, né? E se sentir mais puro, mais correto, mais espiritual, mais digno, mais santo. E isso tudo que acontecia, isso tudo na vida da gente,
Quando a gente vê pessoas dessa forma, o que esse sentimento faz? Alimenta o próprio ego. Aumenta a arrogância, aumenta a soberba. Lembre-se disso, olha. Quando alguém tem uma identidade frágil, às vezes ela vai tentar construir valores através da comparação. Ela vai conversar com você e ela vai começar a comparar ela com outra pessoa para elevar o nível dela com você. Entende? Então eu posso estar conversando com alguém e eu quero elevar o meu nível moral. Eu quero que ela sinta que eu sou melhor mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou começar a me comparar. Não, a outra lá, ó. Não, eu sou boa. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz um curso tal, eu fiz aquilo. Porque aí eu vou elevar a minha moral para o outro. Aumenta meu ego. E muitas pessoas até podem pensar assim, olha... E é engraçado porque esse tipo de acontecimento que a pessoa faz, ela muitas vezes verbaliza. Ela verbaliza e quando você consegue pegar essas coisas, você consegue identificar um pouco dessa moral dela com esse ego, esse super ego que ela tem. Quando ela pode dizer assim, olha, pelo menos eu não sou ela. É uma forma de comparação. Nossa, ela fez isso mesmo. Ainda bem que eu nunca faria isso. É um tipo de verbalização e é um pensamento de uma pessoa que se compara sempre a outra. Olha, eu posso até ter meus defeitos, gente, mas eu nunca vou chegar nesse nível. Jamais. Que nível baixo, nossa. Ou até ela pode falar assim, tem gente que nem merece misericórdia. É um tipo de verbalização, de pensamento de uma pessoa que quer uma comparação. Para ela se sentir mais superior. Outros tipos de falas, como ela destruiu a própria vida, gente. Vocês viram lá? Nossa, se ela me conhecesse antes, a vida dela seria diferente. Ela destruiu a própria vida. Sabia que ela ia acabar assim. Todos os acontecimentos já falava isso. Sabia que ia dar nisso. Deus não se agrada desse tipo de gente. Ela falando, Deus não se agrada desse tipo de gente, não, gente. Eu não sou assim. Pelo menos meu pecado não é visível. Quando a pessoa peca, erra lá, pelo menos meu pecado não é visível assim, não, gente. Esse tipo de fala, esse tipo de pensamento, que vem uma necessidade, uma superioridade moral. Isso gera o quê? Gera julgamento, gera frieza, gera falta de empatia, gera um comportamento condenatório. Um dos mandamentos de Jesus, gente, qual que é? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, cadê o amor? Cadê o amor? Cadê a forma de empatia? Cadê como eu vou olhar para minha irmã? Como eu vou olhar para alguém do meu trabalho? Como eu vou olhar para o meu pai, para minha mãe? Como eu vou olhar para alguém sem um olhar de amor? Como que eu posso olhar para alguém sem um olhar de misericórdia? Como eu vou olhar para alguém querendo que ela realmente afunde? Não, é bom mesmo que ela afunda, porque aí ela vai aprender. Cadê o amor? Onde que está o amor? Onde está a visão de empatia, de compaixão? Uma das coisas que Jesus deixou para a gente foi compaixão. Tem um olhar de compaixão, que é o olhar que ele teve para aquela mulher. Enquanto muitas das vezes nós temos formas de ajudar o próximo, de estender a mão para ele, a gente ajuda ele a afundar mais. É prazeroso. Quero ver mesmo lá no fundo. Não quis me ajuda, agora vai ter aí, ó.
Ninguém vai ajudar. A gente vê muito isso aqui na América. No Brasil a gente via também. Mas aqui a gente consegue perceber mais. Claro que não são todos os brasileiros que fazem isso. Mas eu tenho certeza que pelo menos 1 ou 2 você já se topou aí nessa vida de América. Brasileiros que preferem ver você passar ruim, você passar fome, você não saber fazer as coisas, não falar as coisas, prefere que você passe numa blitz que tem policiais do ICE, do que mandar uma mensagem e falar, olha, não passa lá não. Quantos tipos de calote poderia ter sido evitado se alguém tivesse te ajudado? Te ajudasse numa casa, a procurar uma casa. Gente, são várias coisas que a gente pode até enumerar, várias coisas aqui, de situações que os próprios brasileiros poderiam ajudar mais, mas não ajudam. Graças a Deus que Deus tem colocado na nossa vida pessoas que têm ajudado a gente. E é claro que passa alguns que tem essa necessidade de ver o outro lá embaixo. É prazeroso para eles. Eu passei, gente, já. Tem alguns que falam assim, né? Eu cheguei aqui há tantos anos atrás e eu não tinha nem o que comer. Eu trabalhava o dia todo, a noite toda. E às vezes eu não tinha nem o que comer. Eu comia miojo na noite. Eu comia miojo o ano todo. Você tem que passar igual. Você chegou na época boa. Olha, a época agora tá legal. Porque você pode ter um carro bom. Você pode até ter uma casa boa. Não é assim? Nós podemos julgar para discernir o que é certo e o que é errado. Nós devemos julgar as circunstâncias. A questão de escolher entre certo e errado. Você pode fazer isso, você pode julgar. Eu tenho 2 escolhas, ou essa ou essa. Eu vou julgar qual seria melhor. Escolher um caminho certo, você pode julgar. Mas a palavra de Deus diz que com a mesma régua que nós medimos nossos irmãos, nós seremos medidos. Com a mesma régua que nós medimos o nosso irmão, nós seremos medidos. Tem gente que ignora o próprio pecado, gosta de falar do pecado do outro. E aí as circunstâncias que Jesus fala, olha, tire a trava dos seus olhos, antes de tirar o cisco do irmão, do olho do irmão. Porque é muito fácil. Se Jesus falou naquela época, gente, é porque acontecia lá também. E esse ensinamento dele tem que reverberar no nosso coração. Antes de eu falar de alguém, peraí, o que eu tenho que melhorar aqui? O que eu tenho que ajustar aqui dentro? Eu estou falando que a outra pessoa ela não é autêntica? Será que eu sou autêntico? Eu estou falando que alguém tinha que fazer alguma coisa diferente, tinha que pintar o cabelo de loiro. E eu tenho que mudar alguma coisa em mim? Antes de falar do outro, nós temos que olhar para nós mesmos. Foi um ensinamento de Jesus. Porque na verdade falar do pecado do outro não nos torna mais santo. Sabe o que a gente torna? A gente torna um pecador fofoqueiro. Falar, julgar do outro não vai te deixar nem mais santo, nem mais nem menos. Só vai revelar que você é um pecador fofoqueiro, que você gosta de falar da vida dos outros. E nós não somos aptos para julgar ninguém, porque nós não sabemos a história de cada um. Nós não sabemos a história do outro. Talvez você possa até tenha julgado. Podia ter tomado banho hoje, né? Não está cheirando bem. Você sabe se tinha água na casa dele? Você sabe se não tinha cortado a água dele? Você sabe que teve um problema de encanamento, ele não conseguiu tomar banho, ele tinha que ir trabalhar? Você sabe?
Às vezes julgamos muito por algo que é muito visível aos nossos olhos, porém a gente não conhece a história toda. Estamos falando do outro, mas vamos mudar um pouquinho. O outro falando de você. Qual que é a sua história? Quando o outro fala de você, não pode. Ele não conhece minha história, então não pode falar não. Que se ele me conhecesse naquela época lá, até que ele ia me ajudar no dia de hoje. Por que vale para você e não vale para o outro? Antes de julgar alguém, senta com ele e pergunta: quantos traumas, quantos tipos de não aceitação, quantos tipos de comparação que essa pessoa passou. Às vezes ela cresceu sem pai, sem mãe. Ela cresceu da forma que tinha que crescer. Você não sabe da história do outro. Então por que você julga tanto? A gente precisa fazer um exercício nos nossos dias, que em vez de falar de alguém, é você mandar uma mensagem: tá tudo bem? Olha, vamos tomar um café? Nesse café pergunta da história dele. Toda vez que alguém vem me falar que passou passou pelo Caicai, né? Foi lá no México. Toda vez que alguém me conta, gente, eu me emociono. Eu não sei se eu conseguiria passar por isso. E por que a gente fala do outro sem conhecer a dor dele? A gente precisa parar de julgar mais, conversar mais. Nós precisamos julgar menos, conversar mais. Esse foi o olhar dos escribas, dos fariseus. Mas e o olhar da mulher adúltera? Eles olhavam para ela com julgamento. Mas e o olhar da mulher adúltera? Você já pensou nisso? Quem era ela? Ela não tem nome. Na Bíblia não dá o nome dela. Ela tinha pai, ela tinha mãe. Quais traumas que ela tinha? Será que ela foi aceita? Será que ela teve uma paternidade boa? Porque a paternidade ela consegue resolver muitas coisas da nossa vida. Por que ela estava naquela posição? Cadê um homem que estava pecando com ela? Já pensou nisso? Qual que era o olhar dela para aquelas pessoas no templo, em frente de Jesus, que ela já ouviu falar de Jesus, que todo mundo falava, Jesus era famoso naquela época, então, ela já tinha escutado dele. E os fariseus condenando ela. O pecado não nasceu do nada, gente. Para ela ter pecado, foram muitas escolhas destrutivas que ela teve. Muitas carências emocionais, muitos abandonos que ela possivelmente podia ter, necessidade de validação. Provavelmente ela tinha um vazio afetivo. Ela buscava desesperadamente por pertencimento. Tem inúmeras coisas que poderiam ter acontecido com ela. Mas nada disso justifica o pecado. Nada da sua história, do que aconteceu, vai justificar um pecado que você tenha hoje. Nada. E do mesmo jeito era a mulher. Nada justificava o pecado dela. Mas te ajuda a compreender a dor dela, a dor humana que ela estava passando naquela situação. Nós precisamos parar de olhar apenas para o comportamento e começar a discernir essas feridas invisíveis. A pessoa que te dá patada toda hora não é porque ela quer, talvez. É porque ela tem uma ferida invisível. E quando você sentar com ela, talvez você vai enxergar essa ferida. A pessoa que fala sempre do outro para você, ela tem uma ferida invisível. A pessoa que sempre vê que a outra está muito sensual, ela tem uma ferida invisível. A outra pessoa que sempre vê que o outro ela consegue ter um olhar de julgamento para todo mundo, ela tem uma ferida invisível. E a gente só condena porque ela é errada. Ela tem uma ferida invisível. A gente tem que parar de olhar apenas para o comportamento, dar o calor de todo mundo. Peraí, ele tem algum tipo de ferida. Vamos sentar, vamos conversar?
A gente aponta o dedo, fazemos juízo, mas a gente nunca sabe da história toda. Muitas pessoas querem alguém para direcioná-la para um novo caminho, mas a gente está julgando. Quantas pessoas vêm à igreja, quantas pessoas conhecem você no seu trabalho, conhecem você na rua, no supermercado, na fila lá do supermercado, e você tem a oportunidade de conversar com ela, e às vezes ela só quer um direcionamento para um novo caminho, e você está ali julgando ela. Você está ali com aquele olhar como os escribas e fariseus. Talvez você está do lado hoje de alguém aí do seu lado que não está bem hoje, porque tem um passado mal resolvido, porque tem muitas decepções, tem muitos traumas, que ele está clamando por uma direção, está clamando por algo novo na vida dele, e a gente só julga. Na nossa igreja aqui, quando a gente veio para cá, passamos por muitos julgamentos, sabia? Porque a igreja era escura demais, está muito preta. Só que quando as pessoas julgam sem saber a história, elas cometem um erro. Por que a igreja é preta aqui? Você sabe? Porque aqui era um lugar industrial, era uma fábrica de mármore. E aí as paredes, ela tem muitos buracos. Quando a gente veio para cá, ela era toda branca e tinha muitos buracos. Então a gente pensou, a gente pode passar massa em tudo, ficaria muito caro. Ou então a gente pintava de preto ou azul para encobrir. Por isso que ela é preta. Mas os julgadores falam, não, tá errado, não tem que ser assim não. Pessoas vão julgar o carro que você compra, as roupas que você compra, a casa que você mora, mas elas não sabem daquilo que você passou para conquistar o que você tem hoje. Muitas pessoas não estão correndo para o pecado, mas elas estão correndo desesperadamente para o amor. Elas querem mais amor. A gente não quer ser julgado, a gente quer mais amor. A gente quer que a pessoa chegue, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Tem certeza? Tem. Ah não, hoje eu estou triste e tal. A gente quer pessoas que tenham um olhar de compaixão, como foi o olhar de Jesus. Quando alguém não consegue lidar com a própria fragilidade, ela passa a controlar, julgar, expor a fragilidade dos outros, que é a parte do julgamento. Por isso que Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi o que Jesus falou naquele momento. Porque pessoas conscientes da própria miséria, ela só vai desenvolver mais misericórdia. Pessoas conscientes da própria miséria, elas vão desenvolver mais misericórdia. Ela vai conseguir enxergar a dor do outro. Ela vai ter esse olhar de compaixão. Misericórdia é Deus nos livrando do inferno que a gente merecia. A gente peca demais, gente. Vamos falar a verdade? A gente peca demais. A misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, ela nos livra do inferno que a gente merecia por nossos pecados. Mas a graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. A graça é Deus dando tudo para nós que não merecíamos nada. E o que te traz aqui hoje é a graça e a misericórdia de Deus. Porque não tem tamanho de pecado, não tem pecadinho, pecadão. Não. Em Gálatas, equipara o pecado sexual como um pecado de mentira, você sabia? Mentira e o pecado sexual, ele é equiparado como um pecado normal. Só que a gente tem um costume de quê? Pecadinho, pecadão. Ah, deu uma mentirinha, é um pecadinho. O irmão lá, alguém tem um pecado sexual, traiu a esposa ou vice-versa. Nossa, isso é abominável. A própria Bíblia fala que é tudo igual. Não permita que o pecado seja um estilo de vida para você. Porque tem pessoas que já admitiu o pecado como parte da sua vida. Deus sabe que eu sou fofoqueira. Então, Deus me perdoe porque o Senhor sabe que o Senhor fez aqui, eu sou desse jeito. Não é assim que nos fala? Olha, Deus sabe que eu sou invejosa. Então, eu posso. É meu temperamento.
A gente tem que ter um cuidado muito grande de que há um tempo, já tem um tempo que o temperamento ele vem falado muito. Gente, temperamento é maravilhoso, esse assunto é maravilhoso, eu amo falar sobre temperamento. Mas a gente tem que entender que o temperamento, ele não é algo que você é desse jeito, vai ser assim. O temperamento, ele faz parte da personalidade. Se fosse assim, tem 4 tipos de pessoas: fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. Já pensou se nós fôssemos somente 4? Isso não existe. O temperamento, ele faz parte da personalidade. Então, por isso que nós não somos iguais. O temperamento que a gente tem não pode ser uma muleta ou uma muleta para a gente falar assim: ah, Deus sabe que eu sou assim, então não tem problema. Deus me fez assim, está errado. A palavra de Deus fala totalmente o contrário. A palavra de Deus fala que quando todos os dias que nós estamos vivendo, hoje tem que ser melhor do que ontem. Estamos vivendo de graça em graça, de fé em fé. Nós temos que ser melhores. Um temperamento não pode te definir pelo que você é. Um temperamento não pode falar o que você é, o que você não é. Ah, eu sou melancólica. Eu sou melancólica mesmo. Então não gosto que a pessoa me olhe daquele jeito, porque aí eu já vou pensar várias coisas. Não. Eu rejeito isso. Eu rejeito porque eu não sou um temperamento. Eu não sou um temperamento. Quando eu vejo que alguém às vezes não olhou para mim meio assim, estava vendo outra coisa. A gente tem que entender que a gente não é só uma coisa. Nós não somos só temperamento. Nós somos caráter, nós somos identidade. Nós somos muito mais. E quando eu falo que eu sou isso, eu coloco a prova de Deus de que, como assim eu sou só isso? Como que Deus vai fazer você de uma forma igual para todo mundo? Quando você caminha com Deus, é impossível que você continue o mesmo estilo de vida. Senhor, eu posso ser assim, eu tenho esse temperamento sim, mas eu vou ser melhor. Por que quando tinha Saulo lá que virou Paulo, por que ele mudou o caráter? Por que ele mudou tudo? Jesus não foi poderoso para mudar, por que ele não pode mudar o meu temperamento e o seu? Por que ele não pode mudar o nosso estilo de vida? A gente tem que entender que nós estamos nesse mundo, mas se eu não posicionar diante da identidade de Cristo, eu vou continuar do mesmo jeito todos os dias. Sabe aquela pessoa que você passa 10 anos e quando você chega e vê ela, fala: nossa, a pessoa está do mesmo jeito, no mesmo carro, na mesma casa, as mesmas palavras, parece que não mudou nada. A gente tem que se posicionar e falar: eu não quero ser dessa forma. Eu não quero ter esse olhar que os fariseus tinham. Eu quero ter um olhar de Jesus, um olhar de compaixão. Eu quero ser alguém diferente. Porque a visão que vai enxergar o pecado, na visão de Jesus, é sem perder essa compaixão. Olha, lá no versículo 7, fala assim: e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E tornando-se inclinar-se, escrevia na terra. Jesus estava escrevendo na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram a começar pelos mais velhos até o último. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando Jesus e não vendo ninguém mais do que aquela mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Hoje você pode ser os escribas, você pode ser os fariseus, com esse olhar de julgamento. Mas amanhã você pode ser mulher adúltera, que vai precisar da misericórdia de alguém. Hoje você pode ser os escribas, os fariseus.
E amanhã você vai precisar da misericórdia de alguém. Seja mais misericordioso com o outro. Tenha esse olhar mais de compaixão pelo outro. Entenda o lado do outro. Nada é pessoal, gente. Às vezes realmente não é pessoal. A minha oração hoje para você nessa noite, nessa manhã, é que Deus nos dê esse olhar de misericórdia para o próximo. É que Deus dê esse olhar de misericórdia como Jesus olhou para aquela mulher. Porque Jesus poderia sim ter atirado a pedra nela, porque Ele era o único sem pecado. Ele poderia, mas Ele escolheu não atirar a pedra. E o que Ele disse? Vai e não peques mais. Cuidado, porque a misericórdia que você não tem hoje com o próximo, pode ser, você pode até precisar dela amanhã. Sabe com quem? Com seu pai, com seu filho, com alguém de perto. Tudo que a gente planta aqui, a gente colhe. Tudo que a gente planta, colhe. O que você está plantando? O que você precisa colher? O que você colhe hoje é o quê? É uma vida sozinha? Uma vida sem amigos? Uma vida que é descartável sempre dos outros? Por quê? Será que você não colheu lá atrás? Aliás, você não plantou lá atrás e você está colhendo hoje? Hoje é o dia que Deus marcou você nesse dia. Marcou para você estar aqui. Porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar algo dentro de você. Eu convido você a ficar de pé. Nós precisamos pedir a Deus esse olhar de misericórdia. Esse olhar de enxergar a dor do outro, essa compaixão de sentir a dor do outro. Porque um dia você precisou dela. Um dia alguém olhou para você também desse mesmo jeito. Que você possa orar ao Senhor agora e falar: Senhor, eu tenho esses pecados. Fala para Ele, Senhor, olha, sou o mais miserável desse lugar mesmo. Sou miserável desse lugar, mas eu preciso de redenção. Eu preciso de mudança. Eu preciso que algo mude dentro de mim. É tão interessante que um comportamento que você tem, que às vezes você não sabe, ele só vai mudar quando você entende que ele existe. Talvez o que você fazia de julgar o outro, você fazia porque você aprendeu. Afinal, os seus pais faziam, afinal, na sua escola fazia. E você aprendeu esse comportamento. Mas quando hoje você entende que esse olhar é condenatório, não vem de Jesus, esse olhar não traz singeleza, não traz alegria, não traz misericórdia. Quando você entende isso, é aquele momento onde você pode mudar esse comportamento. Então que hoje não seja somente um dia comum, mas seja um dia que você escolha ter o olhar de Jesus. Você não escolha ter o olhar dos escribas e dos fariseus, mas que você escolha ter esse olhar de compaixão, esse olhar de amor, esse olhar de misericórdia. Você pode orar ao Senhor agora? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai amado, por essa palavra. Senhor Jesus, nós somos tão pecadores. Nós somos tão pecadores. Nós somos tão pecadores, Jesus, que nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos nada, Jesus. Pai amado, mas a Tua misericórdia nos alcançou. Pai, nós não queremos ser igual. Nós não queremos ser igual que nós fomos ontem. Nós não queremos repetir a mesma história dos pais, a mesma história de outras pessoas. Pai amado, mas nós queremos, Jesus, que haja mudança de vida, que haja renovação. Pai amado, transforma, Pai amado, a nossa mente, transforma a forma como enxergamos o outro. Coloca amor, coloca
misericórdia. Coloca compaixão nos nossos olhos, nosso coração, Deus. Quem é esse que era sem pecado? Era sem pecado e não Me condenou. Você pode cantar. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados. Quem é esse? Diga. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Ele não te condena. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. É esse olhar que Ele tem para você hoje. Um olhar de compaixão. Um olhar que, olha, se tem noção que você errou, pecou, vá e não peques mais. Essa é a senha para você entender que seus pecados foram perdoados. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Jesus tem nova história. Jesus tem novos começos. Jesus tem algo novo para você. Mas vai, faça algo de Deus. Cria um propósito. Faça o propósito dele.